Boa, certo? Então vamos começar a nossa aula. Bom, nossa aula de hoje são dois assuntos que vai ser um pouquinho pesado, tá? Lembrando que estamos estudando a parte da eletroestática, certo? Ou seja, estamos estudando as partículas elétricas estáticas paradas sem movimento, tá certo? Quando entrarmos em eletrodinâmica, aí vai começar o movimento, aí vai começar a adrenalina e emoção, que aí vai ter circuitos elétricos, paralelo, em série, que aí é o motivo de showtime, né? Já que vocês estão neste curso de eletro, então a base de eletricidade, convenhamos, vocês já devem estar um pouquinho mais na veia dessa situação, correto? Então vamos então ao ponto aqui, campo e potencial elétrico, beleza? Bom, antes quando a gente começa a falar de potencial elétrico, opa, vamos fazer uma analogia bem legal aqui, tá? O que é campo elétrico, certo? Campo elétrico é a região em torno de uma carga elétrica, em que irá esta carga irá manifestar suas propriedades, correto? Ela vai manifestar suas propriedades. Ou seja, essa carga ela vai gerar o quê? Um campo. É parecido, né? Se vocês verem o GIF aqui que eu postei para vocês, é parecido ao conceito de gravidade. Lá na física lá do primeiro ano, gravitação, se vocês lembram, né? Aqueles resquícios lá que vocês viram, tem um pouco de analogia com isso, o estudo da gravitação. Tá certo? A gravidade, o que era a gravidade naquela situação, né? A interação entre um corpo de massa e outro, né? São gravitação entre a Lua e a Terra, né? Os dois corpos têm massa, certo? Mas não precisa ter contato, né? Você não vê a Lua ali abraçada, oi Terra, você está tão próxima de mim, não vê os dois ali abraçados, mas eles estão ali com uma distância certa, certo? Que tem esse campo gravitacional, por isso a gente tem os efeitos das marés, etc., né? O campo elétrico é a mesma analogia, beleza? Vamos ter a mesma analogia para o campo elétrico, tá certo? O grande lance da física é que você vai criando analogias com várias partes da física quando você vai conhecendo as outras novidades, entendeu? Isso é bem legal. Continuando aqui nosso slide, pois bem, campo elétrico, o que é afinal? A definição de campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, que é chamada carga-fonte, certo? Você vai ter sempre uma carga-fonte ou a carga forte, que eles dizem, também é um outro termo, vocês vão ver mais para frente sobre esse assunto, e vocês vão ver os termos mais utilizados. Tal que uma outra carga que aparece, que é chamada carga de prova, ou seja, você tem uma carga Q, maiúsculo, e de repente aparece um Qzinho ali de boa, chamado para festa, e ao ser colocado num desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão. A atração é quando são cargas diferentes, repulsão quando são cargas iguais. Viu? Só mais uma peça se encaixando, exercida pela carga-fonte ou a carga forte, certo? Que nem, olha só, na representação da figura aqui, a gente tem a carga forte aqui, que está numa cor aqui até diferenciada, ela é positiva, e aqui tem as cargas de prova se aproximando, correto? No caso aqui são negativas. Essa carga fonte, ela gera um campo elétrico em cima dessa carga de prova, tá? Até ela em si sozinha, ela gera um campo elétrico, tá certo? Pois bem, e qual que é a representação? Vocês vão ver que a gente vai ter algumas representações, alguns desenhos, tem até exercícios teóricos que falam mesmo quais são as linhas de força do campo elétrico, ou às vezes nem vai ter identificado aqui positivo e negativo. Só pelo sinal que sai ou entra dentro dessa carga, você já vai saber que é positiva ou que é negativa. Tá? Mais para frente também eu vou falar sobre isso, mas aqui a gente já dá aquele bizu, já dá aquele jump off the cat, que é o quê? Para saber as linhas de campo elétrico de uma carga positiva, as linhas desse campo, elas saem. A pessoa é positiva, né? Então ela emana energia, entendeu? Sai a energia desse corpo, sai o campo, as linhas de campo saem desse corpo,
Quando a carga é negativa, o campo elétrico tem as linhas de força entrando, tá certo? Vocês vão se acostumar bastante vendo isso. E as provas teóricas, principalmente, elas gostam muito de trazer essas charadinhas, tá certo? Continuando aqui nessa situação. Pois bem, vetor campo elétrico. O campo elétrico, Monami, é um vetor. O Ixerri é um vetor. Quando uma carga de prova Qzinho é colocada em um ponto do espaço e sofre a ação de uma força F, dizemos que, por definição, a razão entre força e Qzinho é igual ao módulo do campo elétrico E naquele ponto. Novamente, aqui a gente tem a carga fonte, certo? O Qzão, ela é positiva e aqui tem uma carga de prova, que ela aparece ali para dar o ar do charme. Aqui, para calcular aqui o vetor campo elétrico, nós utilizamos tanto aqui a notação vetorial, lembrando, vetor tem sentido, direção e módulo, né, o número, ou então a representação em módulo, né, que a gente só coloca o número. E o que é o vetor campo elétrico? É representado por E igual a força dividido pelo Qzinho, pela carga de prova, tá? Aqui já começa já as cascas de banana, tá? Até em amarelo, porque às vezes você pode colocar aqui o Qzão da carga fonte. Das NIST, o Qzinho é a carga de prova, é aquela que se aventura ali para ver o campo elétrico daquela carga fonte, tá bom? E a unidade desse campo elétrico no Sistema Internacional de Medidas é Newton por Coulomb. Newton, porque Newton é o que? Representação da força, né? Não é o nosso amigo He-Man. Newton é a representação da força, certo? Dividido por Coulomb, que vem aqui da carga, correto? Tranquilo? Então, let's go. Bom, exercício. Já vamos dar emoção aqui na situação. Então, vamos lá. Uma partícula puntiforme de carga elétrica igual a 2,0 vezes 10 a menos 6 Coulomb é deixada em uma região, ela é deixada ali, largada ali, a uma região de campo elétrico igual a 100 volts metro. Calcule o módulo da força elétrica produzida por esta carga. Pois bem, nós sabemos do slide anterior que o campo elétrico E é igual a força dividido pelo Qzinho, certo? Dessa carga que é lançada, a carga de prova. Então, dessa forma, nós temos o valor aqui nem era metro, gente, aqui é Newton, tá? Foi mal, eu que escrevi errado. Então, vai ser 100, certo? Ele deu o valor, né? Aqui atrás, lembra? Newton por Coulomb, né? Por isso que aqui não é metro, né? Newton por Coulomb, 100 igual a F, certo? Que é o valor que a gente quer calcular, a gente quer saber qual que é a força, dividido, e o valor da carga ele nos dá aqui, showtime. Aqui só fazer ali, se ele está aqui dividindo o braço para lá, multiplicando, e fazendo aqui com os dedos mágicos, você tem a representação que a força aqui, né? A força elétrica aqui vai ser de 200 vezes 10 a menos 6 Newton, certo? Newton, unidade de força. Suave, né? Suave na nave, só para esquentar os motores, esquentar os pneus, correto? Então, continuando, então, nosso tema de campo elétrico. Campo elétrico de uma carga puntiforme fixa, né? A física gosta sempre de dividindo as situações que vão sendo analisadas. Então, vamos barrar aqui o que é o campo elétrico de uma carga puntiforme fixa. O módulo do campo elétrico em um ponto P, no qual uma carga Qzinho fica sob a ação de uma força de módulo F, é obtida a partir da relação. Aqui, né, o que seria isso? Você tem um ponto qualquer, que esse ponto P ele vai estar a uma distância, uma certa distância da carga fonte, correto? Então, como calcular, então, o valor desse campo elétrico quando você tiver uma distância? Aqui, gente, eu só estou mostrando como que surgiu essa nova equação aqui que vamos utilizar nesse caso, né? No caso ali, até daquele exercício passado, ele deu o valor do campo, deu o valor da carga, e não falou em distância. Show de bola, já joguei ali no E igual a F dividido por Qzinho. Mas e aí, professora, quando tiver situações que há uma distância da carga fonte, da outra cargazinha,
e eu preciso calcular esse campo elétrico. Aí a gente utiliza esta equação aqui. E é igual ao K, né, que é aquela constante, correto? Vezes Qzão, agora é o Q da carga fonte, dividido pela distância ao quadrado. Aí também outra casca de banana que surge. Quando tem a distância, gente, é o Qzão da carga fonte, não o Qzinho da carga de prova, tá certo? Pode sempre dar essa confusão, mas não vamos deixar isso acontecer. Tá? Aqui, todo esse algebrismo aqui é só como surgiu e chegamos a essa expressão aqui. Se eu não lembrar, professora, bom, se você não lembrar, que seja essa, você já consegue lembrar, né? E igual a força dividido pelo Qzinho. E aqui a gente sabe que a força, essa força é a força de Coulomb, certo? O que era a força de Coulomb, lembra? É a força elétrica, né? A força elétrica entre duas cargas. Olha só aquela representação da aula passada. K, Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado, viu? Só de onde surgiu? Então, se você não já lembra dessa, mas você não vai esquecer nossa força elétrica, o Coulomb. Então, aí já tem como sair ali e encontrar as alternativas. Beleza? Vamos prosseguindo. Então, aqui que está acontecendo, aqui temos uma coisa bem específica. Campo elétrico de uma carga pontiforme. Olha só, observe bem o que está acontecendo. Temos algumas conclusões a tirar aqui. Primeiramente, carga fonte, o Q, né, o Qzão, que está identificado em amarelo, gente, aqui nessa situação, e aqui embaixo está em azul, que é negativo, né? Quando ela for maior que zero, né, essa carga fonte for positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento, tá certo? Ela vai gerar um campo elétrico, gente, muito cuidado nessa hora, porque temos aqui a representação E de campo elétrico e E de força elétrica, tá? Nessa situação aqui, que a carga de prova é positiva e a carga fonte é positiva, a força elétrica, cargas positivas, se repelem. Por isso, a força elétrica também está no sentido de repulsão, de afastar-se. E o campo elétrico, sempre de uma carga fonte positiva, isto é, sempre always ima, isso é de afastamento. Ó, o E aqui representado está se afastando. Até mesmo na situação em que a carga de prova, olha só, agora é uma carga de prova negativa. A força elétrica vai ser de atração. Por isso está nesse sentido para o nosso Qzão. E o campo, não. Porque essa carga é positiva, então o campo elétrico é de afastamento. Muito cuidado que questões teóricas adoram jogar cascas de banana para você escorregar nessa daqui. Na representação de desenhar o campo elétrico com a força elétrica. Tá certo? Essa é a nossa conclusão aqui. Outra conclusão que a gente tira agora, ó. Carga de fonte negativa, que é a situação que agora a carga de fonte, o Qzão, está em azul porque ela é negativo, né? Ela gera um campo elétrico de aproximação. É o contrário quando a carga fonte for positiva. Enquanto a carga fonte positiva gera um campo elétrico de afastamento, a carga fonte negativa, ela gera um campo elétrico de aproximação. Por isso aqui a gente vê aqui a representação das forças. Aqui a carga de prova jogada é positiva. Nós sabemos que a força elétrica, cargas destinais diferentes, ela se atrai no sentido da força elétrica, está no sentido correto. E o campo elétrico também vai ser de aproximação. E na mesma situação aqui também, quando a carga for negativa, o campo elétrico é de aproximação, mas a força elétrica, muito cuidado, vai ser de afastamento, porque são cargas iguais, tá? Muito cuidado nesse lance, galera. É aquele cacho de banana enorme para escorregar gostoso. É só prestar atenção, tá bom? Bom, continuando aqui, né? Depois eu faço até algumas observações ali para você ler depois ali de boa. Mas o fundamental, quando você desenhar tanto a força elétrica como o campo elétrico, quando a carga fonte for positiva, ela é de afastamento, e quando essa carga fonte for negativa, ela é de aproximação. Certo, galera?
Anotado isso em vossos corações. Continuamos. Então, vamos fazer um exercício aqui. Olha lá, o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 2 coulombs a uma distância de 50 centímetros, a carga é equivalente a, e ainda nos dá a nossa constante K. Bom, tranquila, temos distância e temos ali a carga pontiforme, é aquela fórmula ali, aquela equação que tem a distância, certo? Qual que é aqui? Campo elétrico é igual ao K vezes o Qzão dividido pela distância ao quadrado, né? O Qzão é nossa carga pontiforme, a carga fonte. E dessa forma, colocando os valores aqui, correto? Colocando os valores aqui, onde está a casca de banana, play attention, é o nosso 50 centímetros. A distância aqui, ó, está convertida para metros. Muito cuidado também nisso. Parece tudo chuchu beleza, mas preste atenção nas entrelinhas, tá certo? Olha o jump of the cat, sempre tem uma pegadinha de transformação de unidade nos exercícios de campo, força elétrica. Eles adoram, é showtime, então preste atenção nisso. Fazendo aqui os dedos mágicos, você vai ter aqui o nosso campo elétrico gerado pela carga pontiforme, tem o valor de 72 vezes 10 a nona volts por metro, certo? Volts por metro. Então, continuando a nossa situação aqui, vejamos algumas observações importantes. Sabe que a física adora colocar alguns gráficos, né? Alguns gráficos da matemática, né? Adoramos ter alguns gráficos da matemática. Então, vamos lá. Qual é o gráfico aqui de campo elétrico, né? Primeiramente, antes de tudo, de ler tudo que está aqui no slide, quando você observa um gráfico, o que você tem que ver primeiramente, né? Antes de você mesmo se desesperar. Ler o que temos na abscissa e na ordenada, né? No eixo X temos distância e no eixo Y temos E de campo elétrico, entendeu? Antes de qualquer desespero, quando tem algum exercício de gráfico, interprete ali o eixo X e Y. O que eles estão falando? Ah, aqui é uma distância, certo? Então, a distância aqui, ela está crescendo. E o campo elétrico aqui está também crescendo. Só que aqui na relação, como é um campo elétrico grande, a distância está menor. Vá interpretando passo a passo. Gente, exercício de gráficos, quando vocês se acostumarem, joguem suas mãos para o céu e agradeça caso vier, né? Por causa que é muito bom. O gráfico está ali, está tudo ali escrito. É só ter um respirar profundo para interpretar. Então, vamos lá. O gráfico aqui do lado representa a intensidade do vetor E, que é o campo elétrico, certo? Criado por uma partícula eletrizada com carga Qzão em função da distância. Sim, eu saberia que era em função da distância, né? Só eu li aqui, é óbvio, né? D do quê? D de dado? Não, é D de distância, certo? Importante salientar que a existência do campo elétrico em um ponto não depende, olha só, da presença da carga de prova naquele ponto. O campo elétrico vai existir, querendo ou não, se aquela carga que se atreve a aparecer, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, ela for aparecer ou não, porque a carga em si, né, aquela carga fonte, ela gera um campo elétrico, tá certo? Assim, existe um campo elétrico em cada um dos pontos, embora não haja carga de prova em nenhum deles. Tá? A existência do campo elétrico não depende dessa carga de prova que vem aparecer. Essa carga de prova só vai nos mostrar o que está acontecendo ali de fato. Entendeu? É a mesma coisa do... O Sol existe, né? Independente se você abre o olho ou não. Tá bom? A outra unidade de intensidade de campo elétrico no sistema internacional é volts por metro, é que a gente encontrou lá atrás. É a outra unidade que também vocês vão encontrar, volts por metro. A intensidade, direção e sentido depende do ponto do campo, da carga do corpo que produz o campo e do meio que envolve. Né? Você viu ali que o campo elétrico em cargas que são de fonte positiva, esse campo elétrico é o que? É de afastamento, e quando esse carga for negativa, ela é de atração. Isso que ele não está dizendo aqui, tá certo?
continuando aqui nossa situação, temos também alguns casos especiais, quando tiverem várias cargas. Lembra na força elétrica? Quando a força elétrica a gente calcula de 2 em 2, mas tem situações que vão ter 3, 4. O que acontece? Não, fatia o mamute. Pega 2 pedacinhos, depois o outro pedacinho e vai calculando assim. Então, aqui a gente tem um caso aqui, campo elétrico de várias cargas pontiformes. Você tem várias cargas aqui. Aqui a gente está na nossa carga ponte e tem várias cargas aqui, Q2 e Q3. As cargas Q1, Q2 e Q3 originam separadamente campo elétrico, E1, E2, E3. Tá? Cada uma gera separadamente, tá certo? Ou seja, o vetor campo elétrico resultante E é a soma vetorial dos vetores de campo E1, E2 e E3, que as cargas originam separadamente no ponto P. Lembra um dos últimos exercícios da aula lá da força elétrica, que também tinham 3 cargas? O que a gente fez? Era a carga em questão, calculou aquela lá, o foco ali que tinha ali no exercício, ele vai dizer o foco da carga principal para você calcular em relação a X, depois ela em relação a Y e depois ela em relação a Z. E ali você faz depois a soma vetorial, tá certo? Então, é a mesma ideia quando calcular o campo elétrico com várias cargas pontiformes, tá? Também não é motivo de desespero. Tranquilo? Então, vamos continuando. Vamos, então, falar das linhas de força. Agora, gente, é o momento de vocês desenharem, tá? Essa parte aqui da física de campo elétrico, muitas vezes, principalmente em provas que são abertas, segunda fase, eles gostam, às vezes, que você mesmo desenhe ali, tá bom? Não intimide seu lado da 20, tá certo? Vamos aqui, linhas de força. Bom, o conceito de linhas de força foi introduzido pelo físico Faraday, né? Faraday, não sei se vocês já viram o episódio, agora não lembro qual que é, mas é a primeira temporada de Cosmos. É um episódio fantástico, lindíssimo, que fala de Faraday. Faraday, ele foi muito menosprezado na física, porque era uma época em que se valorizava muito a física teórica. E Faraday era um físico experimental. Chamavam ele de mágico, de mago, whatever. Mas os experimentos que ele fazia ali, se você ver esse episódio de Cosmos, que é fantástico, tá? Joga ali no pai Google, Cosmos, episódio de Faraday, ele vai mostrar o quanto ele foi menosprezado. O quanto ele foi menosprezado. Ele já tinha a gaiola de Faraday, já tinha vários experimentos que ele se apresentava tipo um circo e os físicos ignoravam as suas descobertas porque ele não conseguia transferir tudo aquilo para a teoria. E ele sofreu muito com isso. Até que apareceu o nosso amigo Maxwell, por isso vocês já devem ter ouvido falar das equações de Maxwell. Vamos falar de Faraday em algum momento e também de Maxwell um pouquinho mais para frente, acho que quando a gente esbarrar em magnetismo, tá certo? E esse preconceito que existe entre física experimental e física teórica existe até hoje. Não sei se vocês já viram um episódio de Big Bang Theory, mas o nosso Sheldon, ele tira muito, tanto com os outros, eu esqueci, eu acho que é o Howard e o outro lá, que sempre foi para a NASA, lá para o foguete, porque eles são experimentais. Até o cara lá, o Howard, que divide lá com o Sheldon, acho que é Howard, ele sempre leva ali, porque ele é um físico experimental, e o físico teórico desconsidera muito. Isso ainda tem até hoje, tá certo? Mas ambos, os dois, são áreas que são excelentes, tá? De aplicação, não precisa ter esse preconceito, tá bom? Então, Faraday, no século XIX, ele, com finalidade de representar o campo elétrico através de diagramas. Até mesmo nesse episódio ali de Cosmos, mostra Maxwell pegando alguns relatórios que Faraday fazia os desenhos e ele foi interpretando. Então, Maxwell também foi bem visionário para ver um pouco mais além, trazer todo um cálculo por detrás, tá certo?
E aqui a gente vai ter, por enquanto, algumas representações, quando a carga positiva, certo? Campo ao campo de repulsão, né? O campo de nem repulsão, o campo elétrico de afastamento, essa é a palavra correta. Ó, afastamento, tá vendo? Essas linhas se afastam, saem dessa carga, tá? E aqui a gente tem a representação quando essa carga for negativa, tá? É de aproximação, correto? Essas são nossas linhas de força. E para isso a gente tem alguns estudos mais avançados também. E questões, novamente, reforçando vocês, questões teóricas, adoro abordar essa parte, tá? Olha só aqui nessa primeira representação. Acima temos exemplo de linhas de força para duas cargas pontiformes positivas e de valores idênticos. No exemplo, ambas são positivas, correto? Porque está se afastando, o campo elétrico estão saindo. Ou seja, o que pode acontecer na situação? Às vezes nem está identificado positivo ali e o problema exige que você fale o que está acontecendo, tá? Então, você já tem que ter já essa visão de tudo. Caso fossem negativas, mudaria apenas o sentido da orientação das linhas de força, correto? Sendo conservados os demais aspectos, tá? Acima, nessa aqui acima, agora temos exemplo de linhas de força para duas cargas pontiformes, uma positiva e outra negativa, de valores idênticos. Essa representação aqui, dessa linha mais escura, linha negra, o que seria isso, professora? Isso é a perpendicular, correto? Já vou abordar sobre isso a respeito, tá bom? É a perpendicular aqui que acontece. Continuando aqui, equipotenciais. O que são equipotenciais? Equipotenciais são linhas no plano ou superfícies, no espaço, onde o potencial tem todos os pontos, em todos os pontos, assume o mesmo valor algébrico, ou seja, em todos os pontos dessa linha tem o mesmo potencial. Então, em todas as cargas negativas, as linhas vão se aproximar? Sim, sim, Vinícius, exatamente. As linhas de campo elétrico, tá? As linhas do campo elétrico, quando você interpreta aqui, faz o desenho ali, deixa eu voltar para o slide ali, certo? De campo elétrico, beleza? Isso mesmo. Olha só nas linhas equipotenciais, o que ela nos diz aqui que é interessante? Diz aqui que o potencial em todos os pontos aqui que você pega, nas perpendiculares aqui, nas linhas de força, ela vai ter o mesmo valor, independente se está perto da carga ou longe, tem o mesmo valor algébrico. Isso é uma propriedade. As equipotenciais são perpendiculares às linhas de força. Por isso que naquela representação lá atrás, lembra que tinha algumas, vou voltar aqui, tinha algumas perpendiculares aqui, fazendo aqui esse ângulo, são as linhas aqui de potencial elétrico, que a gente já vai esbarrar no próximo assunto. Por isso que os dois estão juntos, tanto campo e potencial elétrico, tá certo? Ou seja, o que a gente tem que saber aqui? Que o potencial vai ser o mesmo valor em qualquer ponto que você pegue, independente se está perto ou longe, tá bom? E as equipotenciais são perpendiculares às linhas de força, tá? Aqui a gente tem mais representações aqui. Equipotenciais são linhas no plano ou superfícies no espaço onde tem potencial em todos os pontos assume o mesmo valor numérico. Novamente, aqui a gente vê aqui outra representação positivo com negativo, correto? O que acontece? As linhas aqui de campo do positivo, elas estão de afastamento, correto? Elas estão saindo da carga positiva e as duas cargas aqui na situação têm valores iguais, por isso que está entrando aqui na nossa carga negativa, correto? Porque está entrando nela, as linhas estão se aproximando, certo? E as linhas equipotenciais de força são as perpendiculares, que você faz aqui essas representações.
certo? Então, para saber, então o potencial é mais perto porque eu estou no meio. Não, não tem nada a ver disso. O potencial assume o mesmo valor numérico em todos os pontos. É outra pegadinha também que às vezes vem exercícios teóricos. Vem toda essa representação aqui de carga e aí desenha aqui um símbolo, uma letra e fala, no ponto A o valor do potencial é maior que no ponto B, no ponto C, no ponto D. Não, não é maior nem menor. Todos possuem o mesmo valor numérico, tá certo? Atenção nessa casca de banana também, gente. É clássico, 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 tá? Porque realmente, galera, escorrega legal. Beleza? Tranquilo até aí? Vou tomar um pouquinho de água aqui, minha voz, vamos lá? Vamos então. Bom, características. Vamos então falar mais de características das linhas de força, beleza? Linha de força de um campo elétrico é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor campo elétrico resultante associado ao ponto considerado. Quanto maior a distância da carga mais afastada entre si, estão as linhas em conformidade com o que já foi visto, isso é, o valor de campo diminui com a distância, tá? Aqui é diferente o valor de campo com aquela outra que eu estava te falando. Por convenção, as linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo, tá? Aqui a gente está representando as linhas de força que esse campo faz, certo? E eu falar do campo, do valor do campo, do potencial com a força, aí já entra a distância. Só lembrar ali naquela força elétrica, o que nós temos de variável na força elétrica? Temos o K, as cargas e a distância. Aí você certamente, quanto mais distante, menor vai ser essa força, certo? São grandezas inversamente proporcionais. Tanto é que no segundo lá, exercício da lista, mostra isso. Você tinha que fazer o exercício situação 1, situação 2, e aí você via aquilo acontecendo, certo? Até adianto para vocês, no exercício teórico daquele 2 da lista, ele até pediria para você dizer por que você encontrou aquilo. E faz sentido, porque a distância ali que aconteceu, a distância aumentou. Então, se a distância aumenta, que acontece com a força elétrica, né, ela vai diminuir. Grandezas inversamente proporcionais, certo? As linhas de força são sempre perpendiculares à superfície dos corpos carregados. O que mais? Também a concentração de linhas de força é diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico, tá? Então, quanto maior você tem ali uma maior concentração de linhas de força, então você tem uma intensidade maior desse campo elétrico. Faz sentido. Se a gente faz uma analogia com a gravidade, com a gravitação, perdão, nem a gravidade, a gravitação, a Terra ela só tem a Lua, né, como um satélite natural. Se você for para Júpiter, acredito que ela tem 9 ou 12 luas. O campo gravitacional de Júpiter é terrível. Você chegou ali pertinho, ele já te atraiu para a órbita dele, certo? Porque o Sol, se você pensar no Sol, do campo gravitacional do Sol, o Sol está equilibrando todo o sistema planetário, né? Na Via Láctea, ali naquele pedaço. Né? Então, a massa do Sol também é muito grande, correto? Lembra até na aula passada que a gente fez uma analogia de gravitação, da força gravitacional com a força elétrica. E ainda ali numa analogia, né, a força elétrica é muito mais forte que a força gravitacional, correto? Por isso, né, nem abordei muito sobre isso. Quem sabe lá no magnetismo a gente fala sobre isso. Tem tal daquele lance lá, da inversão dos polos. Então, continuando aqui na situação, olha só que a gente tem aqui, campo elétrico uniforme. Um campo elétrico denomina-se uniforme em uma região do espaço se o vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos da região. Mesma direção,
mesmo sentido e mesma intensidade. Nele, as linhas de força são retas paralelas, igualmente orientadas e espaçadas. Aqui a gente tem a representação aqui, né? As figuras mostram como são as linhas de campo próximas à superfície plana carregada positivamente. Aqui a gente tem a representação de um campo elétrico uniforme. Né? A gente tem aqui nessa placa aqui, ela positiva positivamente, correto? O que é o positivo? São linhas, né, de afastamento, correto? Olha só, está desenhando aqui. Elas têm o mesmo em todos os pontos, né? Como é uma região, um espaço, né? Que tem mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. Então, elas são retas paralelas, igualmente orientadas. Tá vendo? Essa é a situação que aconteceu aqui. Pode-se demonstrar que o campo entre duas placas planas, paralelas e de espessura desprezível é uniforme. Então, se você tem duas placas planas, paralelas e de espessura desprezível, esse campo aqui elétrico é uniforme. É essa representação que a gente vê aqui, correto? Ele vai ser uniforme. Por que é uniforme? Porque as retas são paralelas, igualmente orientadas, espaçadas. Vai ser o mesmo campo. Certo? Continuando aqui. Olha só, tem umas propriedades especiais a respeito do campo elétrico. E aqui a gente vai esbarrar nisso. Ao longo daquela situação de um campo elétrico uniforme, ao longo de uma linha de força, e no sentido dela, o potencial elétrico decresce, certo? O potencial elétrico decresce. Já no próximo slide, já vou falar especificamente do potencial elétrico, tá, gente? Esse potencial elétrico vai decrescer. Quando uma partícula eletrizada com carga positiva é abandonada, como está acontecendo aqui, sob a ação exclusiva de um campo elétrico, ela se movimenta no sentido da linha de força, dirigindo-se para os pontos de menor potencial. Vocês já devem ter ouvido falar da DDP, certo? Então, aqui a gente vai começar a ter alguns termos que vocês já ouviram falar no curso de vocês, correto? E olha só, aqui a gente tem a representação, né, como se calcula aqui o potencial elétrico. Mais para frente já entra especificamente nisso. Outra situação de propriedades aqui. Agora, quando uma partícula eletrizada for agora negativa, que é a situação desse slide, é abandonada sob a ação exclusiva de um campo elétrico, ela se movimenta no sentido oposto da linha de força, dirigindo-se para os pontos de maior potencial, correto? Então, lá atrás, o que aconteceu lá atrás? Essa carga que era positiva foi abandonada aqui no campo elétrico uniforme, aí às vezes até que acontece no exercício teórico, você nem sabe que ela é positiva, só sabe descrito ali, essa partícula ela se dirigiu para o ponto de menor potencial. Então, você já sabe qual carga que é, certo? No texto ali, você diga qual é a carga. Essa carga é positiva, pois carga é positiva quando abandonada no campo elétrico. E, gente, se for uma prova teórica, rasgue o coração. Não chegue e coloque, é positiva. Não, não, porque lembre-se sempre, lá vocês, até às vezes uma prova de um estágio, whatever, vão ser muitas aulas concorrendo contigo. A sua atenção no que você responde para o que vai te avaliar, para o avaliador, toda a descrição, isso mostra muito bem a sua habilidade no desenvolver ali da ideia, né? Que mais? O seu português, querendo ou não, infelizmente, cada vez estamos falando pior, correto? Que mais? Toda a sua compreensão ali, que você seja claro, correto? Às vezes a pessoa sabe muito, mas às vezes a pessoa não sabe transparecer o que ela está sabendo, porque ela não consegue ser clara. E é importante você ser claro, o avaliador vai avaliar isso. Então, se você só coloca é positiva, ponto, enquanto vem uma pessoa e desenvolve que sejam umas 2, 3 linhas, tem um diferencial, certo? Então, eu alerto isso para vocês. Continuando aqui nossa situação, aqui a gente viu o que acontece quando essa carga negativa é abandonada no mesmo campo elétrico uniforme,
ela vai se direcionar para os pontos de maior potencial, beleza? Bom, antes de a gente começar um novo tema lá do que é potencial elétrico, vamos falar algumas aplicações do campo elétrico. O campo elétrico tem algumas aplicações no dia a dia. E quais são elas? Olha só que interessante. Sabemos que o corpo humano é capaz de gerar campos elétricos e que nosso coração é capaz de gerar correntes elétricas que percorrem o tecido muscular deste, resultando em seu funcionamento. Por isso, não é à toa, quem já viu lá os Grey's Anatomy da vida, tem uma parada cardíaca que acontece, né? Traz aqui o desfibrilador, todo mundo se afasta, atenção. Esqueci até a palavra aí, todo mundo carga, certo? O que mais? Toda corrente elétrica gera um campo elétrico e uma grandeza vetorial que podem ser captados por aparelhos e transformados em traçados. Esse aparelho que capta e analisa o campo elétrico gerado no coração é o eletrocardiograma. Viu só como surgiu o eletrocardiograma? Interessante, né? Aparelho amplamente utilizado na medicina, correto? Além disso, você também, não sei se você já fizeram aqueles check-ups na vida, tem até um aparelhinho, acho que chama Doppler, que a pessoa tem que andar o dia inteiro com ele, quase 24 horas, para ver se tem arritmia, certo? E até descrever, olha, tal, ele anda com alguns eletrodos aqui grudados no peito, tal hora eu corri, tal hora eu fiz aquilo outro, eu tive uma notícia ruim, tem que relatar tudo. Por quê? Quando esse médico tira aquele aparelhinho e coloca para ler transfigurar tudo aquilo, né, para imprimir, ele vê os picos ali e vê se houve picos de arritmia. E não sei se você sabe, apenas 5% da população mundial não tem arritmia. É considerável ainda saudável ter 3 ou 5 picos de arritmia no dia. Uma pessoa é considerada ainda normal. Não sei se vocês sabem o que significa esse termo de arritmia. Arritmia é quando há um leve aceleramento do coração. E isso é registrado com correntes elétricas. Olá, interessante, né? Continuando aqui. Outra aplicação de campo elétrico. Outra aplicação tecnológica, por isso, gente, não sei, a nível de curiosidade, por isso que a física tem tantas aplicações também na medicina, que tem um curso, não sei se é só na USP em São Paulo, agora não sei se tem em outro lugar também, que é a física médica, certo? Que estuda, é interessante. Nos anos lá de 2000, ela foi quando apareceu, ela estava bem alta, era bem difícil entrar lá, mas vamos lá. Outra aplicação tecnológica está no vasto uso de capacitores. Os capacitores são dispositivos capazes de armazenar cargas elétricas. Isso vocês já sabem, né? GSUI. O capacitor plano é feito por 2 placas planas paralelas com 2 terminais. O fato de uma das placas serem paralelas faz com que se forme entre elas um campo elétrico uniforme, que foi o nosso último tema ali daquele slide passado. Uma aplicação prática dos capacitores é o flash de uma máquina fotográfica. Os capacitores, nesse caso, acumulam energia em um campo elétrico para fazer o flash disparar. Outras aplicações práticas do campo elétrico são as fotocopiadoras, os dispositivos de despoluição do ar e para raios. Tanto é, se você pega um daqueles fotógrafos bem antigos, né, tinha até um barulhinho, aquelas máquinas bem antigas tinham até um barulhinho do flash. Ele soltava o negocinho, porque ele gerava ali, né, esse campo elétrico dessas duas placas, e aí tinha o resultado do flash. Você ficava até cego, né? Mas vamos lá. Continuando aqui a situação. Outra aplicação do campo elétrico. A observação de um corpo elétrico humano é capaz de gerar campos elétricos, permite o desenvolvimento de uma tecnologia que poderá permitir nosso corpo de fazer parte integrante de uma rede de informática. Aí já começa os IoT, a internet das coisas, certo? Que também é uma área muito, muito legal. Não pense que eu tenho que estar na graduação para estudar isso. Se você tem curiosidade sobre isso, converse comigo. Eu tenho uns cursos bem legais que são gratuitos até, e são muito bons.
E é uma área no mercado que, galera, falta gente. E muita gente. Certo? Ó, tô jogando a lista de chamada aí. Então, vamos lá. Essa revista aqui, né, que é através da tecnologia chamada Red Tecton, utiliza o campo elétrico formado no corpo humano como um meio de transmissão rápida e segura, utilizando-se um dispositivo transmissor-receptor Red Tecton. Assim, dois corpos e dois computadores poderiam trocar informações através do campo elétrico do corpo dos usuários. Tanto é, né, que quem conhece aí as moedas, as criptomoedas, já nem sei, não sei se foi o tio Bill ou foi nosso Elon Musk, né, que estava falando que podíamos minerar criptomoedas com pensamento. É essa ideia aqui de gerar um campo elétrico com o nosso próprio corpo, certo? Não gerar, né? Gerar já gera, mas aproveitar isso, correto? Bom, isso são algumas curiosidades de aplicações de campo elétrico, beleza, gente? Vamos então, mais uma aplicação do campo elétrico. Muitos equipamentos tecnológicos utilizam o campo elétrico na atividade médica. Tá vendo aqui que a parte médica se esbanjou e desenvolveu-se muito com essa parte da física, né? Uma das mais recentes aplicações é o aparelho de ressonância magnética. É um aparelho muito fantástico. Ele criou, tá feito, que usa campos eletromagnéticos na produção de energias para o diagnóstico de várias doenças. Outros equipamentos, como os de análise sanguíneas, também fazem uso de campos elétricos e são amplamente utilizados. Por isso, como eu disse para vocês, teve no Brasil o primeiro curso de física médica que surgiu em 2000 ou 90 e pouco, 98, eu acho. Beleza, gente? Isso foram aplicações que eu te mostrei de campo elétrico. Espero que tenham despertado curiosidades de vocês. Vamos, então, potencial elétrico. Tá todo mundo bem aí? Quer dar uma pausa um pouco, uns 5 minutos? Me fala aí, gente. Opa, beleza. Vou parar aqui a aula para não ficar muito grande o vídeo, aí eu posto dois vídeos, beleza? Vou parar aqui.